Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, que nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como nós já temos um compromisso, toda quinta-feira nós estamos estudando os livros da Bíblia. Nós vamos estudar desde Gênesis até Apocalipse, tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos ver já a aula 4 do livro de Gênesis. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9. Então já pega a sua Bíblia, se você puder, pegue um caderno, uma caneta, para você estudar a Bíblia comigo aí. Então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa um like para poder estar ajudando o vídeo, tá? E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que vai gostar de assistir o vídeo, gosta de estudar a palavra, tá certo? Vamos lá então. Vamos falar hoje então sobre corrupção, né, do gênero humano. Vamos falar de Noé e vamos falar do dilúvio. Então já abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Nós paramos quinta-feira passada no capítulo 5, né? E hoje nós vamos entrar no capítulo 6. O mundo que Deus criou com bondade e propósito mergulhou no mar de violência e corrupção. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus prepara um caminho de redenção. Nos capítulos 6 até o capítulo 9, nós acompanhamos a intensificação do pecado humano, a provação de Noé e o cataclismo do dilúvio. E ao final, a promessa através do arco-íris, tá bom? Então, nós vamos começar a estudar. Gênesis capítulo 6, vamos ao versículo 1 até o 8, que vai falar da corrupção do gênero humano, tá? Então tá assim, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vou parar aqui. Eu falei até o 8, mas aqui vale a pena comentar. O que vai acontecer? Lembra da aula passada que eu falei para você pegar, decorar, que estava sendo formada duas descendências paralelas, né? Então você tinha a família de Caim, né? Caim, ele mata Abel e agora ele casa e dá origem a uma descendência. Aquela descendência que dá origem a Caim eram pessoas muito más, pessoas que se afastavam cada vez mais de Deus, pessoas que cometiam pecado cada vez maiores, até a ponto de levantar um de seus descendentes e criar um hino de gratidão, se vangloriando, porque ele era pior do que Caim, o seu antepassado, tá? E do outro lado, a Bíblia diz que Deus visita Adão e Eva novamente e dá para eles um filho chamado Sete. E esse filho chamado Sete, ele vai dar origem a mais uma descendência. E essa descendência a Bíblia já menciona no início dela que através dela as pessoas voltaram a adorar a Deus. Então você tinha aqui duas descendências crescendo em paralelo. Uma descendência onde as pessoas não adoravam a Deus, estavam cada vez distanciando de Deus, e uma outra descendência onde você tinha as pessoas que eram mais voltadas para Deus, buscavam mais a presença de Deus. A descendência de Caim e a descendência de Sete, tá? Então chega um momento na humanidade que a Bíblia diz assim, ó, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheu para si as que mais lhe agradavam. Então, o que acontece aqui vai ter várias interpretações. O que nós entendemos, eu defendo isso e muitos teólogos também, é que a genealogia aqui chamada de filhos de Deus, quando você lê aqui, vendo os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus era uma referência à descendência de Sete, tá? Porque era o povo que começou a buscar a presença de Deus.
Então, a expressão filhos de Deus era uma referência à descendência de Sete. Enquanto que a expressão as filhas dos homens era uma referência à descendência de Caim. Tá? Então você tinha os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quando os descendentes de Sete se relacionaram com os descendentes de Caim, o resultado foi uma nação muito perversa, muito má, muito violenta. Tá? Porque misturou tudo aquilo e o resultado não poderia ser mais desastroso. Porém, tem outras interpretações. Há quem acredite que a expressão aqui, filhos de Deus, tá? Isso aqui também tem que ser levado em conta, porque também você tem teólogos sérios, teólogos renomados que defendem isso também. Então tem alguns teólogos que acreditam que a expressão filhos de Deus aqui se refere a anjos, tá? A anjos. E que esses anjos, eles desceram aqui na terra e eles tiveram contato sexual com as mulheres aqui na terra. Então muitos acreditam que os filhos de Deus, ou os anjos, desceram aqui na terra, tiveram contato com as mulheres, se relacionaram sexualmente com as mulheres aqui na terra, e o resultado disso foi, letra A, uma nação muito violenta, e letra B, os filhos dessa união entre os anjos e as mulheres foram gigantes. Então, esses gigantes, eles eram meio que monstros, eles eram um ser misturado com pedra, como alguma coisa assim. E aí já tem uma outra vertente que já pega essa visão de que seriam anjos e aí começa a criar várias outras prerrogativas, né? Então, existem alguns livros que contam que, livros apócrifos, né? Que contam que esses anjos vieram, se relacionaram, ficaram presos aqui, e quando Deus tomou conhecimento disso, Deus vinha aqui para poder castigar os anjos, e aí que os anjos eles começaram a se preparar para se defender. Então, através disso, eles ensinaram várias artes de guerra que a humanidade tem hoje, foram passadas pelos anjos naquela época. Os anjos ensinou a usar arco, flecha, né? Ensinou a usar tarô, magia e muitas coisas relacionadas à numerologia, algumas coisas de guerra, algumas coisas assim. Eles dizem que os anjos passaram essas habilidades para os homens naquele momento, porque eles precisavam se defender. Porque aqueles filhos que tinham ficado viraram grandes gigantes, que precisavam ser saciados a sua fome, mas não chega um tempo, aqueles seres já não estavam tendo mais o que alimentar, e aí desperta uma grande violência neles também. Tá? Então também tem essa vertente. Mas eu vou seguir pela vertente que a expressão filhos de Deus seria os descendentes de Sete, e filhas dos homens, os descendentes de Caim, tá bom? E isso vai trazer uma grande dificuldade aqui. Então, acontece o pecado, olha só. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Diversas interpretações existem aqui, como eu falei. Tem as de anjos caídos, linhagem piedosa, linhagem ímpia, né? Mas o resultado foi o quê? Foi uma união proibida, uma mistura corruptora, que resultou o quê? Em gigantes, né? Então esses gigantes aqui, ó, naquele tempo haver gigantes na terra, reflete crescente perversidade e violência. Então o texto ele conta que nesse período que a nação estava muito violenta, muito perversa, que a maldade multiplicou muito a partir da união dessas dois povos, né, as duas descendências, o texto também narra que nesse momento havia gigantes na terra. E muitas pessoas, como eu te falei, associam que os gigantes tinham a ver com essa corrupção. Alguns dizem que eram os filhos dos anjos, né? Mas outros dizem que eram gigantes no sentido homens altos mesmo, homens altos que já existiam ali. Já no versículo 5 ao versículo 7, vai abordar mais a maldade geral.
Então, olha só o versículo 5. Versículo 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente o mal. Antes de falar isso aqui, ainda aqui no versículo 4 tem um outro ponto muito interessante, que é isso aqui, ó, o versículo 3. Diz assim, ó: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não se contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então, essa expressão aqui também causa muitas interpretações. Muitas pessoas, e talvez a grande maioria por muito tempo, defendiam que essa fala de Deus aqui seria sobre a quantidade de vida do homem, né? A quantidade de vida. Ou seja, que Deus estava falando aqui que o homem só viveria 120 anos. E aí era comum a gente estar na igreja, alguns anos atrás, e sempre ouvir dizer, não, a Bíblia diz que o homem vive 120 anos. A Bíblia diz que o limite do homem é 120 anos. Só que aqui Deus não estava falando do limite de vida do homem. O que Deus estava falando aqui era um outro assunto. Porque veja bem, é nítido que a população antes do dilúvio, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, vivia muito mais tempo do que nós vivemos hoje, né? A média de vida deles era 900 anos. Então você tinha pessoa que Matusalém vivia 969 anos. Então essa era a média de vida, 900 anos. Depois do dilúvio, a vida na Terra ela caiu drasticamente. Porém, ela nunca chegou aos 120, né? Assim, nunca chegou, que eu digo assim, um número, um teto para a vida. Por exemplo, Abraão viveu depois do dilúvio. Abraão, se eu não me engano, viveu 175 anos, tá? Moisés viveu 120, mas você vai ter vários outros que viveram depois do dilúvio e viveram mais do que 120 anos, tá certo? Muito mais do que 120 anos. Então, na verdade, quando o texto está falando aqui, ó, eu não contenderei contra ele o meu espírito e ele só viverá 120 anos, isso aqui, na verdade, era o tempo que o homem tinha para se arrepender. Tá? Por quê? O texto diz lá no Novo Testamento que Noé, quando estava construindo a arca, que Noé ele foi um pregador, que Noé anunciou a palavra. Então o que nós entendemos é que Noé, quando ele estava construindo a arca, ele construía e anunciava a palavra de Deus. Ele não estava construindo a arca sozinho, ele estava anunciando. Só que as pessoas não acreditavam. E Noé, ele vai levar 120 anos para construir a arca. Então, na verdade, esses 120 anos foi o tempo que Noé levou para construir a arca, e nesse tempo era o tempo aceitável de salvação do ser humano, para o ser humano ouvir a palavra de Deus, o que não funcionou, né? O homem ouviu, mas não deu ouvido. Escutou, mas não acreditou. Tá? Então é interessante focar isso aqui, que não está falando da condição etária, mas é o período que Noé levou para construir a arca e, consequentemente, que o homem teria para arrepender. Tá certo? Mas avançando então no capítulo 5, versículo 5, está assim, dizendo que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava na terra. Então o coração humano é mau desde a juventude. Deus se arrepende de ter criado o homem, que é uma expressão que revela a seriedade do pecado. Então, Deus ele percebe, não, Deus diz naquele momento que a população, a humanidade, chegou no ápice da maldade. O gênero humano aqui, ele tinha se corrompido de uma forma grandiosa, que nunca então havia chegado. E tanto é que você vê a expressão que Deus se arrependeu. Arrepender aqui não é como nós entendemos no português, mas é uma situação de pesar, sabe? É naham, é uma situação de pesar,
quando ele vê o que aconteceu com a humanidade e chega o momento de Deus tomar uma decisão. Por quê? Deus ele sempre vai fazer isso. Ele tem controle do curso da vida. Tudo está nas mãos deles. Mas ele te dá oportunidade para você endireitar a sua vida. Agora, chega um momento em que ele tem que entrar com a providência. E às vezes, quando ele entra com a providência, ele entra com a solução, muitas vezes aquela solução ela é penosa, ela é dolorosa para quem? Para quem não estava dentro dos seus caminhos, para quem não estava ouvindo a sua palavra. Então, o que aconteceu aqui? Não é que, melhor dizendo, Deus viu, mas Deus deu oportunidade para aquele povo se arrepender. O problema é que ninguém queria se arrepender, né? E aí o texto diz que Deus ele vai perceber um homem, que ele era justo e honesto no meio de toda aquela população, e esse homem era Noé. Então já no capítulo 8, Deus encontra Noé. Aqui, ó, versículo, tá? Versículo 8, tá aqui, ó. A Noé, porém, o Senhor mostrou de benevolência, porque o Senhor ele conhece os nossos corações. E aí Deus ele vai incumbir Noé de fazer a arca. Então, do versículo 14 ao versículo 16, você tem Deus trazendo para Noé as dimensões de como seria a arca. É interessante que aqui fala arca, não fala uma barca, não fala um barco, não fala um navio, exatamente porque a função dele não era velejar. A função aqui não era navegar altos mares. A função era uma barca, né, era um cesto, imagina um cesto, que simplesmente flutuaria sobre a água. Para quê? Para preservar a vida de quem estava ali dentro. Quando a água pousasse, ele pousaria. A finalidade não era sair navegando o mundo afora. Não, era flutuar sobre aquela água. Essa era a finalidade. Por isso você vê a expressão Arca de Noé. Aqui Deus vai passar todas as dimensões da arca. E o texto diz assim que Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, foram os últimos remanescentes da humanidade. Então entra na arca 8 pessoas, né? 3 filhos de Noé, as 3 noras, Noé e a sua esposa. Essas pessoas foram os únicos sobreviventes da humanidade. Então o que acontece aqui? A humanidade vai perecer no dilúvio. Então, de uma certa forma, todos nós somos descendentes de Adão. Só que quando chega aqui, a humanidade descendente de Adão se reduz a Sem, Cã e Jafé. Porque Noé, ele era pai dos 3, né? Sem, Cã e Jafé. Então, nesse momento, o que vai acontecer após o dilúvio? Todo mundo que nós conhecemos são descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Toda a humanidade são descendentes de um desses 3 filhos de Noé. Tá certo? Já no versículo 7, nós vamos entrar para a parte que vai contar sobre a entrada na arca. É a parte que vai contar sobre a entrada na arca. Então Deus instrui Noé a entrar com toda a sua família e os animais, né, puros em pares de 7. A porta da arca se fecha por fora. Isso aqui é um símbolo da exclusividade da salvação. Então, quando a gente entra no capítulo 7, tem uma coisa muito interessante que eu quero focar aqui, porque aqui, ó, o que acontece? Lembra que eu falei que Deus deu oportunidade para o pessoal ser salvo? Né? Então, a Bíblia mostra que Deus ele nunca vai agir sem te dar oportunidade. O intuito, a vontade de Deus não é que ninguém morra, que ninguém pereça, que ninguém perca a salvação. Então Deus sempre dá um escape. Mesmo quando parece que Deus está sendo mal, quando parece, mas é porque Ele está sendo Deus justo, e mesmo assim Ele te dá um escape, Ele te dá uma solução. Então Deus usa Noé para poder anunciar para aquele povo a sua chegada, a chuva que viria, a destruição.
Só que eles não aceitaram. O tempo foi 120 anos, mas eles não deram ouvido. Só que quando chegou o momento da decisão, quando chegou o momento do derramar, da destruição, o momento do juízo, o que vai acontecer? Nesse momento, Deus diz que, a palavra diz que a porta da arca ela é fechada por fora. Vamos ver se a gente acha esse texto aqui. Versículo 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara. Então, o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou. Por que isso aqui é interessante? Olha só. Deus ele te dá a oportunidade de escape. Ele te dá a oportunidade de salvação. Mas Deus não é bobo. Deus não deixa virar bagunça. Então, no momento tem um momento em que a oportunidade de Deus acaba. Quando a oportunidade de Deus acaba, vai restar para a pessoa o juízo de Deus, né? Então essas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ser salvas. Não a foram, porque não quiseram, não aceitaram ouvir a palavra de Deus. Mas agora que eles viram a chuva caindo, se Deus não tivesse fechado a porta, com certeza muitas pessoas foram até a arca. No momento que as pessoas viram a chuva caindo, as águas subindo e tudo começando a se inundar, aquelas pessoas com certeza foram até a arca, com certeza bateram na arca, na porta, para quê? Para que Noé abrisse. E com certeza, ou muito provavelmente, Noé abriria, porque ficaria com dó, né? Ficaria com dó daquelas pessoas. E aí, se Noé abrisse, aquelas pessoas não iriam ser salvas por fidelidade a Deus ou por amar a Deus. Elas seriam salvas por causa de medo. Então, na hora que elas viram o perigo, elas corriam. Não, a salvação não se dá por medo. A salvação se dá através de uma entrega a Jesus. Então, a oportunidade de salvação é agora que você ouve a palavra de Deus e tem a oportunidade de ser salvo. No momento que Jesus voltar nas nuvens, se você não entregou a sua vida para Ele, na hora que Ele aparecer, não adianta você querer aceitar Ele para poder subir mais, porque aí a porta já está fechada. Agora que você viu, já não adianta mais. Então isso é muito interessante. No versículo 6 ao 12, as águas vão começar a cair. E aqui é muito interessante porque, olha só, são 40 dias de chuva torrencial, ou seja, chuva forte. As fontes do grande abismo se romperam. O juízo veio combinado de cima e de baixo. No versículo 17 ao 24, tem uma submersão total. Então as águas cobrem todos os altos montes, mais de 15 metros acima do pico mais alto. Só a arca permanece. A morte de toda a carne que se move sobre a terra. Então, nesse momento, deixa eu ver aqui. Nesse momento aqui, pronto. Nesse momento aqui, algumas coisas acontecem. Primeiro, a chuva caiu. Essa chuva, ela era interessante porque hoje todo mundo sabe que é chuva, tempo em tempo tem chuva, todo tempo chove. Naquele momento, aparentemente, pelo que o texto diz, não chovia. Não chovia. Quando você vê nos primeiros versículos, o texto diz assim que uma neblina subia, um vapor de água subia e regava toda a plantação. Não fala que chovia antes do dilúvio. Então, provavelmente, a chuva era algo que aquela geração não conhecia. Eles tinham, primeiro, um clima muito denso, com muito oxigênio, né? Porque quando o texto fala lá na criação do mundo, da separação das águas, né? Então havia uma camada de água ao redor da camada de ozônio. Tá? Você tinha a camada de ozônio, que protege a Terra, e ela era perfeita, e você tinha uma camada de água,
né? Em estado gasoso, logicamente. Então, isso protegia muito mais a entrada de raios ultravioleta e outros raios aqui na nossa Terra. Isso trazia um oxigênio muito mais condensado para nós e fazer com que automaticamente as criações aqui vivessem por muito mais tempo. Foram descobertas, eu fiz uma pesquisa que eu vi de um professor, de que no fundo da Terra, debaixo do oceano que nós conhecemos, você tinha como que um oceano primordial. Esse oceano primordial, o oceano primevo, ele ficava no fundo da Terra. E hoje já tem estudos que comprovam que essa água que estava nesse oceano, que ficava embaixo desse oceano que nós conhecemos, ele saiu para fora, né? Ele saiu. Então, no momento do dilúvio, o que acontece? Essa água que estava lá, ela subiu e a água que estava por cima, que rodeava a terra, desceu. Então, foi tanta água que essas águas fizeram todo esse estrago na terra. Existe um corte que corta a terra, né? Que corta toda a terra, eu esqueci o nome que fala desse corte, que quando você olha nas montanhas, você vê uma cadeia de montanhas. E quando você olha próximo disso no oceano, você vê que lá no oceano também tem essa cadeia de montanhas. É como se fosse uma água que veio muito forte e ela rompeu a terra de uma vez. No que ela rompeu a terra ela não conseguiu abrir aos poucos. A terra foi levantada, foi aberta, e no que a terra foi levantada para soltar a pressão daquela água, foi onde apareceu as montanhas, onde apareceu os cânions que a terra se rachou, né? Onde apareceu todos esses relevos que nós vemos hoje. O dilúvio foi algo muito forte que mudou a geografia. Provavelmente, antes do dilúvio, você tinha um continente, porque a Bíblia fala da junção da terra, né? A terra seca e entre as águas, ou seja, você tinha um continente que nós chamamos de Pangeia, mas depois do evento do dilúvio, esse continente ele se rompeu, ele se dividiu no que você vê hoje. Tanto é que se você analisar as dobras, as curvas de cada continente, eles se juntam. Mas qual foi o momento da separação? Exatamente o momento dos 40 dias do dilúvio é que isso aconteceu. Tá? Então o dilúvio foi algo muito forte, algo que mudou toda a geografia da Terra. Tá certo? O dilúvio, ele foi universal ou parcial? Então, muitas pessoas que não acreditam no extraordinário, acreditam só em coisas físicas, acreditam que o dilúvio teria sido apenas parcial, teria sido apenas na região da Palestina, ali do Oriente Médio. Mas não, provavelmente, ou com toda certeza, o dilúvio ele foi universal. Por quê? Porque o resultado, as consequências do dilúvio, elas foram e são percebidas até hoje em todo o planeta Terra. Tá? Já no capítulo 8, o que vai acontecer? As águas vão começar a baixar. As águas vão baixar e você vai ter o recomeço do planeta novamente. Então, no capítulo 8, versículo 1, a palavra diz assim que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. O termo bíblico aqui é para ação revitalizadora. O sopro, que é ruar ou ruar, dispersa as águas, indicando poder e misericórdia de Deus. Então, nesse momento do capítulo 8, o que acontece? É como se fosse o sábado. A expressão, a mesma coisa que você lê lá na criação, que Deus ele descansou no sétimo dia, porque não tinha mais nada para ser feito, e a gente aprende que Deus não se cansa, ele simplesmente parou de fazer e descansou, santificou aquele dia
para nos ensinar sobre descanso. Então, quando você lê aqui, ó, Deus lembrou-se de Noé, essa expressão ela tem o mesmo peso do sábado. Ou seja, aqui essa expressão está querendo dizer o seguinte: as águas começaram a baixar porque o mundo já havia sido destruído. Não havia mais nada para destruir. Não havia mais nada para ter uma tratativa. O mundo já havia sido destruído, estava pronto para ser recomeçado. Estava pronto para recomeçar agora através da vida de Noé e da sua família. Tá? E aí você tem os sinais da terra seca. Noé, ele fica um tempo enviando um corvo, depois ele viu uma pomba, né, até o momento em que mostra que a terra está seca e Noé vai descer. Na terceira vez que a pomba volta, ela já volta com a folha de oliveira, que é o símbolo da reconciliação. E aí Noé sai da arca, já do versículo 13 ao 19, então ele sai após quase um ano da entrada, em 17/2, ao surgimento das cabeças dos montes, em 17/10. Noé, então, sai da arca. Você tem aqui sacrifício de ação de graças, altar, queimas, fragrância aprazível para Deus. E você tem a aliança de Deus aqui. Então, antes de falar da aliança de Deus, o que acontece? Noé, ele sai da arca e assim que ele desce, né, da arca, ele desce para um local ali e ele, a primeira coisa que vai fazer é erguer um altar, aqui, ó, erguer um altar, oferecer sacrifício de ações de graças a Deus pelo livramento que Deus havia concedido para ele. Feito isso, alguma coisa muito interessante vai acontecer, que é o quê? É a aliança de Deus, que você vai ver lá no capítulo 9. Então Deus, ele ordena bênção e tem um mandato. Deus multiplica Noé e seus filhos. Você tem aqui uma repetição do mandamento abraâmico, que seria multiplicar e encher. Você tem aqui uma repetição, melhor dizendo, do mandamento de Adão, né? Para poder multiplicar e encher a terra. Direitos sobre os animais puros, restrições sobre carne e sangue. Então aqui Deus começa a dar algumas orientações. Por quê? Porque embora o mundo esteja sendo recomeçado, embora aquela geração má tenha morrido, embora Deus esteja recomeçando o mundo, o pecado ainda estava no coração daquelas pessoas, né, daqueles que ficaram. Aquelas pessoas ainda eram pecadoras. Os seus filhos ainda nasceriam pecadores, porque só através de Jesus é que nós poderíamos ter o perdão dos pecados. Então agora era um recomeço, mas um recomeço já com as consequências ainda do pecado de Adão e Eva. Então, para isso, Deus começa a colocar orientações sobre o que eles poderiam comer, sobre o que eles não poderiam comer, né? Sobre proibições do que deveriam fazer e do que não deveriam. E aí ele culmina do versículo 8 ao 17 com o sinal de aliança. E qual que é o sinal de aliança? É o arco-íris. Então, isso aqui é outro tema muito interessante, porque hoje o sinal do arco-íris, você já vai se remeter ao LGBT, né, o movimento LGBT. Embora uns dizem que o símbolo lá não tenha 7 cores, tem só 6 cores, mas o fato é que você olha para o símbolo do LGBT e você lembra do arco-íris. E aí você vê que o símbolo do arco-íris foi colocado aqui. Como explicar isso? Bom, a explicação que você tem aqui é que o diabo, ele tem uma facilidade e uma estratégia de fazer o quê? Pegar as coisas que são de Deus e querer modificar, querer trazer um novo sentido, tá? Querer trazer uma nova roupagem. O diabo quer fazer isso. Mas nós temos que ter sabedoria para poder entender quando nós estamos diante de uma bênção de Deus ou de uma estratégia maligna. Às vezes uma mesma coisa pode ser bênção para mim ou pode ser maldição. E o símbolo do arco-íris aqui pode me representar isso, né? O arco-íris em si não vai te representar nada,
Mas quando você vê o que ele está querendo dizer, ele pode ser bênção ou pode ser o quê? O adversário com suas estratégias querendo me trazer um prejuízo. Então, assim ainda é hoje, né? Nós temos que ter sabedoria para poder agir diante das coisas. Para quando você vê surgindo oportunidades, você conseguir analisar isso que está aparecendo é bênção ou é maldição? E eu ter o discernimento para conseguir agir. Bom, o fato é que existe o arco-íris aqui. O arco-íris aparece nas nuvens como uma orientação de Deus, mostrando que enquanto o arco-íris aparecer ali, ó, era Deus lembrando e que não destruiria mais o mundo com água. Então, como nós sabemos que o mundo não vai ser mais destruído com água? Por causa do arco-íris, que é o símbolo do pacto, da aliança entre Deus, que Deus fez conosco, com a humanidade, tá? Bom, quais são os temas principais que nós conseguimos extrair dessa aula? Nós vimos aqui que o juízo justo e necessário de Deus. Né? Deus, ele não tolera o pecado indefinidamente. Foi o que nós aprendemos lá sobre as gerações. Nós aprendemos também sobre a graça de Deus, porque em meio ao juízo surge um canal de salvação. Deus levanta Noé para que pudesse pregar para aquele povo. Tipologia de Cristo. A arca, então, é um símbolo da salvação em meio às águas do juízo. Uma aliança universal. Então, Deus ele cuida de toda a criação e não só da humanidade. E como promessa e esperança, o arco-íris lembra o quê? Que Deus ele sempre permanece fiel. Tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Hoje conseguimos um tempo mais ágil do que a aula passada. A aula passada acabou gastando um tempo maior aí, né? E na próxima aula nós vamos ver já a aula 5, né? Aula 5, deixa eu ver. Isso. Na aula 5, nós vamos falar sobre as tabelas das nações e sobre a Torre de Babel. Nós vamos estudar os capítulos 10 e o capítulo 11 do livro de Gênesis. Então, olha que interessante, nós já estamos chegando no capítulo 10 já. Estamos chegando já no capítulo 10. Então, na próxima quinta-feira, não esqueça, hein? Na próxima quinta-feira, continuamos estudando o livro de Gênesis. Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.